E no programa Encontro Marcado é com satisfação que nós estamos recebendo a médica neurologista, a doutora Sheila Magalhães. Doutora, satisfação em tê-la aqui no programa, viu? Muito obrigada. Doutora, a senhora é do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina, né? Sim. E já há algum tempo a senhora, até para curiosidade de muitas pessoas, né? A senhora trabalha com a toxina botulínica, o famoso popular Botox, né? Que normalmente as pessoas associam à estética, né? Se usa Botox para melhorar a aparência e tal, né? Mas não é bem isso, não é só isso, né, doutora? Não, não é. Inicialmente, a toxina botulínica, ela foi usada pela oftalmologia para tratamento de um piscamento excessivo dos olhos dos pacientes, que causa o que a gente chama de cegueira funcional. A pessoa pisca tanto que ela não consegue enxergar e geralmente o paciente chega no consultório roxo. Ele bate em porta, bate em janela, em quina de mesa, ele chega todo roxo porque está batendo nas coisas devido ao blefaroespasmo. A oftalmologia começou a aplicar a toxina para provocar paralisia da musculatura palpebral. Posteriormente, a gente viu que a aplicação dava para outros distúrbios de movimento. Então, as pessoas que você vê na rua, que tiveram AVC, que andam tortos, os pacientes que têm desvios de pescoço e posições bizarras, que você vê no meio da rua, elas fazem movimentos bizarros com o pescoço, com o ombro, com a mão, né? Você deve ter visto, tem uma pessoa que anda na rua aqui que fica mexendo o braço constantemente. E as pessoas passam, veem e não entendem o que é aquilo, né? Não, isso se chama distonia e a gente usa a toxina para bloquear esses músculos. Olha só. Tá certo? Aí a gente começou a aplicar e existe uma condição chamada espasmo hemifacial, que a pessoa distorce um lado da face. Geralmente a pessoa teve uma paralisia facial, algum outro problema, e na reinervação o rosto fica repuxando daquele lado que está recuperando. A gente aplicava a toxina, e é clássico, tinha uma senhora que tinha 80 anos, a gente aplicou no lado espástico. O que aconteceu? Ela voltou no retorno, isso há uns 15 anos atrás, ela voltou no retorno com o lado espástico aparentando 60 anos e outro lado 80. Agora a gente faz dos dois lados para não acontecer isso. Mesmo que o outro lado não tenha sido danificado. Não, a gente faz só para balancear, porque o que acontece? Quando a gente bloqueia, se bloquear muito, na mastigação, a pessoa começa a derramar a alimentação. Quando você aplica do outro lado, você centraliza novamente a cavidade oral, ela para de derramar o alimento. Então, isso é automático? Quando se aplica... Não, é um procedimento que... Não, isso demora 2 semanas. 2 semanas. Geralmente o paciente faz, parece que não fez nada. Aí depois de 2 semanas ele começa a sentir uma melhora. E isso vai atingir um pico em 4 a 6 semanas e dura cerca de 4 meses. Entendi. O que aconteceu? A estética viu essa diferença nas rugas e começou a aplicar. E atualmente é mais conhecido porque as pessoas em geral se interessam mais pela estética do que pelo tratamento de base, né, das doenças. Que é bem mais amplo, né? É muito mais amplo. A senhora pode dizer assim, em quais os casos, né? Porque o pessoal, tendo essa informação agora, quais os casos que está se usando a toxina? Olha, são usados para pacientes pós-AVC que ficam com aquela dificuldade de movimentação, então o cuidador geralmente não consegue abrir o braço para trocar de roupa, não consegue abrir as pernas para asseio. Paciente pós-traumatismo raquimedular, que é aquelas lesões de coluna que você sofre em acidente, às vezes também fica com rigidez. Os pacientes com rigidez devido à lesão neurológica, né? Pacientes paraplégicos com algum grau de rigidez que impeça, pacientes com espasmos, pacientes com distúrbios de movimento, tipo essas distonias que eu te disse, distúrbios faciais, tá? Pacientes com dor de cabeça, né? Que a gente chama de migrânia crônica refratária, é uma condição diferente. É uma enxaqueca
que já tentou-se de tudo e não conseguiu tratar. Que Eles pode, mandam pode para parecer não, mas é um negócio que infelizmente está sendo muito comum, né? As pessoas reclamarem de enxaqueca. Né? É muito frequente. O grande problema é que aqui no Brasil você tem muito acesso a analgésico. As pessoas Facilmente, fazem né? isso. As pessoas entram na farmácia, saem com um monte de analgésico. Se tomar mais de 3 analgésicos por dia, a dor de cabeça cronifica e depois não tem quem tire. Então, o que acontece é que o pessoal da cefaleia costuma ter dificuldades com esses pacientes que fizeram abuso de analgésico. E aí vira outro tipo de dor, que é a enxaqueca crônica refratária. Também é usado em hiperidrose, né, que é na sudorese excessiva, que geralmente as pessoas reclamam em axila, em solas dos pés, palmas das mãos. Tá. Agora, doutora, problemas congênitos, né? Aqui em Botucatu eu me lembro de ter algumas famílias que tinham problemas de visão e que o pai, a mãe e os filhos tinham, né? E isso também é usado. A pessoa nasceu com aquele problema. Tipo estrabismo? Isso. No estrabismo, quem faz é a oftalmologia, mas eles Também é costumam usado. aplicar. Outro problema congênito, os pacientes com espasticidade pós-paralisia cerebral, né? Assim, a urologia faz com algumas restrições naqueles pacientes que perdem urina por espasticidade vesical, que a gente chama de bexiga neurogênica. Também é usado. É bem amplo o uso. É isso que eu estou dizendo. Hoje em dia é um leque de opções que a medicina pode usar com sucesso a toxina botulínica. Né? Sim. Agora tem se estudado para o tratamento de algumas dores, né? Como um bloqueador de transmissor de dor. Então, para alguns tipos de dores neuropáticas, tipo neuralgia do trigêmeo, que as pessoas que têm, elas têm uma ânsia muito grande de se livrar, porque é uma dor assim, dita grau 10. Como é essa dor, né? A senhora falou esse termo técnico, mas qual é a neuralgia do trigêmeo é uma dor que dá a partir do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele faz um tridente. O que acontece? Ele é um transmissor sensitivo, ele dá sensibilidade de face. Então, vai um ramo para a mandíbula, um ramo para o arco zigomático e um ramo para a fronte. Às vezes, o mais comum é pegar aqui no eixo e dói a face inteira, de forma assim, suportável, bem lancinante. Eles chamam assim, 0 é nada de dor, 10 é uma dor pior que a dor do parto, que a gente costuma pedir para o paciente. Todos eles dizem que é grau 10 para mais. Existem relatos de casos de suicídio por conta de neuralgia do trigêmeo não tratada. Anos e anos sofrendo com essa dor. Isso. E agora o pessoal está tentando aplicar a toxina nos pontos gatilho de dor, porque existem pontos gatilho. Então, a pessoa que tem neuralgia do trigêmeo muitas vezes não consegue tomar um copo de água gelado que desencadeia a dor. Entendi. Não tem uma vida normal, claro. Né? Não, a gente costuma tratar com outros medicamentos por via oral, mas quando não funciona, o pessoal está tentando fazer com toxina. Entendi. Qual que é o procedimento mais usual da toxina que a senhora tem atendido? As espasticidades pós-AVC e as distonias, que são aqueles distúrbios de movimento. Entendi. É óbvio, existem outras condições, né, que a gente atende também, mas elas são menos frequentes. Então, os pacientes com paraplegia, assim, podem ser atendidos também, mas tem um encaminhamento um pouco menor. E como é que essas pessoas chegam até a senhora? São encaminhadas por outros profissionais, claro? Né? Normalmente, eles passam pela triagem da neurologia e os nossos colegas identificam que o paciente tem um distúrbio motor e mandam marcar caso novo no meu ambulatório. Geralmente, atualmente, demora o quê? Umas 3 semanas para a pessoa chegar no meu ambulatório depois de passar pela triagem da neurologia. Tá. Agora, quando passa pelo ambulatório para o caso novo, eu vou avaliar
ver se procede a requisição, né, de aplicação, e vou explicar tudo sobre a toxina, explicar o mecanismo de ação, efeitos colaterais, ver se o paciente está disposto a fazer e depois é marcada uma data para aplicação. Não dá para aplicar no mesmo dia, que é o caso novo. Muito paciente chega, eu pensei que ia fazer hoje. Não dá. O medicamento é refrigerado, ele é de altíssimo custo e ele gera um processo. Eu tenho que entrar com um processo na farmácia de alto custo para pegar a medicação para aquele paciente específico. Tem que cumprir um processo burocrático, inclusive, né, para começar o tratamento. Uhum. E todo mundo pode fazer, ou de repente vocês fazem algum teste, existe uma contraindicação, como é que funciona? Geralmente, os pacientes, na maioria das vezes, podem fazer. O que não pode? Grávidas ou lactantes, Tá. Os pacientes com alergia à toxina, que já fizeram em algum outro lugar, sabem que tem alergia, não dá para fazer. E pacientes com algumas doenças musculares da neurologia. Tá? Existem algumas doenças musculares que não pode fazer. Tá? Normalmente o paciente pode, e mesmo que o paciente esteja tomando medicamentos, normalmente não interage. Os pacientes que estiverem na vigência de alguma infecção, tipo uma pneumonia, uma infecção urinária, a gente também aguarda resolver a infecção para depois fazer. Entendi. Então, quer dizer, é um tratamento de alto custo. Sim. De alto custo. E que nem todas as pessoas têm acesso, talvez até por desconhecimento também. Sim. É mais por desconhecimento. Geralmente a gente não recusa o paciente. Claro. Né? É que o custo atual da toxina, um frasco custa R$ 1.800. Não é para o paciente pagar. Você consegue via SUS, é o frasco da toxina que o SUS compra. Se você calcular que um paciente espástico usa de 3 a 5 frascos por sessão de aplicação, você já tira a conta só de medicação. E isso é repetido a cada 4 meses. Então, são 3 ciclos de aplicação por ano. Por paciente também. Por paciente. E a senhora atende normalmente um número de pacientes? Para ser exato, mas mais ou menos. Para a aplicação, eu faço aplicação nas quartas-feiras, a maior parte. Cerca de 23 pacientes naquele dia. 23 pacientes? Sim. Porque você vai fazer o procedimento, tem apenas uma sala, então você tem que ir ciclando o paciente. Tem que colocar, posicionar, aplicar, vestir o paciente novamente e depois trazer o outro. Então, realmente, só dá para fazer 23 por dia. Quer dizer, quarta-feira começa de madrugada e termina de madrugada, mais ou menos? Não, começa às 7 da manhã e termina às 18. Que coisa impressionante, né? Tá? E qual é a reação, doutora, das pessoas que estão passando por esse tratamento e quando percebem que a coisa está realmente evoluindo? Os pacientes geralmente ficam extremamente satisfeitos. A minha grande dificuldade atualmente é dar alta. Porque se eu dou alta, o paciente se sente inseguro, começa a chorar e diz que vai ficar pior de novo. Então, minha maior dificuldade é explicar para ele que ele já está bom. Que coisa, quer dizer, tem uma insegurança porque vai parar o tratamento, tem medo de ter uma recaída. Tem medo de voltar, da dificuldade de voltar. Isso acontece? É raro, porque geralmente a gente fica com o paciente por alguns anos. Não é um tratamento que a gente faça 1, 2 aplicações e acabou. Né? Então, talvez essa insegurança um pouco pela relação longa que a gente tem com os pacientes, né? Entendi. Eu tenho paciente que está comigo há 8, 9, 10 anos. Então, quando foi? A senhora falou 15 anos mais ou menos? Quanto tempo que a senhora faz esse tipo? Não. Oficialmente o ambulatório existe há 10 anos. 10 anos. Uhum. Antes eu fazia fortuitamente, eu fazia às vezes, porque não
não existia um ambulatório oficial. Tá. Aí nós abrimos o ambulatório oficialmente há 10 anos, e aí há 10 anos que ele tem uma regra para ser cumprida. Doutora, a senhora classifica a toxina botulínica como um grande avanço da medicina, né, que, como a gente falou no início, era só usado para estética, né, e hoje, né, eu tenho certeza que muita gente está acompanhando esse nosso bate-papo, está tendo essa informação pela primeira vez do uso da toxina em vários ramos da medicina. A toxina, ela era vislumbrada desde o século XIX como uma possibilidade terapêutica. Ela é considerada um grande avanço, ela é um grande recurso, principalmente para os pacientes da fisioterapia, porque a fisioterapia tem muita dificuldade e o pessoal tem buscado mais usos para ela, então realmente tem avançado bastante. Qual foi o país de origem que se começou a aplicar a toxina? Olha, na verdade foi tentado inicialmente na Inglaterra. Tá. Né? Tanto que os laboratórios iniciais saíram da Inglaterra mesmo. Atualmente a gente tem uma toxina produzida na Alemanha e outra na China. Entendi. Né? Geralmente elas vêm da Europa, né? Ou da Ásia, e são transportadas como arma de guerra, porque é um material biológico muito poderoso. E altamente delicado também, né? Tem que ter todo um cuidado, né? Sim. Inclusive, assim, ele não aceita uma variação de temperatura muito grande, não aceita ser agitado na diluição, então tem vários cuidados. Quer dizer, o transporte, o manuseio É delicado. É delicado. Sim. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, sabe? Muito, muito interessante, né? Muito esclarecedora, tá? E a gente se coloca à disposição para qualquer novidade do seu departamento, viu, doutora? Eu agradeço. É uma boa oportunidade de divulgar o ambulatório, tá? E disponibilizar o tratamento para outros pacientes. Muito obrigado e sucesso. Obrigada.